Olá! Nessa nossa segunda aula, a gente vai aprender os conceitos de GD1, GD2 e GD3. Então, o que é GD1? GD1 são aquelas unidades consumidoras que a gente fala que têm um direito adquirido. Lembra que as unidades que possuem direito adquirido são aquelas que conseguem compensar todas as componentes tarifárias, que é algo diferente que nós temos nessas novas regras que a Lei 14.300 trouxe pra gente. As unidades consumidoras que estão enquadradas em GD2 são aquelas de alto consumo local, alto consumo remoto com potência de usina de até 500 kW, geração compartilhada e EMUC. Eu vou falar no próximo tópico GD3 quando que uma geração compartilhada ou um alto consumo remoto ele não pode se enquadrar como GD2. GD3 são aquelas unidades consumidoras no modelo de compensação de alto consumo remoto com potência superior a 500 kW e também aquelas unidades consumidoras de geração compartilhada com potência de usina acima de 500 kW. Só que aqui uma unidade consumidora, ou melhor, um titular, ele recebe mais do que 25% do excedente dessa usina. Então, se eu tenho essa condição, essa unidade consumidora, ela seria enquadrada em GD3. Então, essa é a definição de GD1, GD2 e GD3. E por que é importante a gente entender a definição de GD1, GD2 e GD3? GD1, eu já expliquei brevemente, são aquelas unidades consumidoras com direito adquirido, então elas compensam todas as componentes tarifárias. GD2 são aquelas unidades consumidoras que não têm direito adquirido e elas vão pagar a parcela de fio B de forma escalonada. Então lembra que todo consumidor que está enquadrado nas regras da Lei 14.300 e vai ficar aqui em GD2 ou GD3, ele não compensa mais 100% das componentes tarifárias. E se eu estou em GD2, eu não vou compensar mais a parcela do fio B. Só que lembre-se, a gente vai pagar o fio B de forma escalonada. A gente tem um cronograma de pagamento do fio B. Lembra que em 2023 a gente vai pagar 15% do fio B, em 2024 a gente pagaria 30% do fio B, em 2025 pagaria 45% do fio B, até chegar em 90% do pagamento dessa parcela de fio B. Agora, se eu estou em GD3, eu vou começar pagando 100% da parcela do fio B, mais 40% da parcela do fio A, mais alguns encargos. Então, de acordo com cada enquadramento, eu vou saber quais componentes tarifárias eu vou conseguir compensar ou não. Para conseguir entender melhor tudo que eu falei até esse momento, observe esse desenho que vai aparecer na tela. As unidades consumidoras que protocolarem a solicitação de acesso ou a solicitação de orçamento de conexão até a data do dia 7 de janeiro de 2023, conseguiram ter esse orçamento aprovado, conseguiram conectar essa usina nos prazos da lei, essas unidades elas vão ter o direito adquirido até 2045 e a gente chama essas unidades consumidoras de GD1. As unidades consumidoras que protocolaram essa solicitação de orçamento de conexão a partir do dia 8 de janeiro de 2023, essas unidades elas entram nas regras de transição. E aqui a gente vai ter a diferenciação entre GD2 e GD3. GD2 são aquelas unidades consumidoras de alto consumo local, alto consumo remoto de até 500 kW, geração compartilhada e EMUC. Lembrando que os consumidores que estão em GD2, eles entram nessa regra de transição mais suave e eles vão pagar a parcela de fio B de forma escalonada. Aqui dentro de GD2 nós vamos ter duas regras de transição, a regra de transição 1 e a regra de transição 2. A regra de transição 1 são para todas aquelas unidades consumidoras que protocolarem a solicitação de orçamento de conexão do dia 8 de janeiro de 2023 até o dia 7 de julho de 2023. O restante das unidades consumidoras, quem protocolar a partir do dia 8 de julho de 2023, entra na regra de transição 2. Qual que é a diferença entre cada regra de transição? Os consumidores que estão na regra de transição 1, eles vão pagar a parcela do fio B até o fim de 2030. Então, em 2030, eles vão pagar 90% dessa parcela do fio B. Os consumidores na regra de transição 2, eles vão pagar a parcela do fio B, 90% do fio B, até o fim de 2028. Então, entenda que a diferença entre uma regra e outra é quando esse consumidor, ele para de pagar essa parcela do fio B e ele entra nas novas regras da ANEEL. Essas novas regras da ANEEL, a gente vai conhecer em julho de 2023. Então, entenda que essas regras que nós estamos vivendo agora, elas são regras transitórias. Nós estamos caminhando para um novo formato de faturamento que a ANEEL vai definir em julho de 2023. E para finalizar, GD3 são aquelas unidades consumidoras com geração compartilhada, com usina superior a 500 kW, em que um único titular tenha mais que 25% desse excedente, e também alto consumo remoto acima de 500 kW. Essas unidades que estão enquadradas em GD3, elas pagam 100% do fio B, 40% da
parcela do fio A, mais alguns encargos. Então essa é a diferenciação entre GD1, GD2 e GD3. E se você ficou com alguma dúvida sobre o que é GD1, GD2 e GD3, me manda aqui nos comentários. Até mais!